Chito-se é um Giga Chad que é odiado pelos colegas por ser um imã de garotas, mesmo não querendo namorar. Mas tudo muda quando as garotas mais populares começam a se declarar para ele, e ele decide ceder e surpreender a todos. A história começa quando Chito-se vai para a escola lendo comentários de ódio sobre ele em um servidor anônimo. Ele não entende por que as pessoas o chamam de vagabundo e playboy só porque ele é bonito. Não me odeie por ser bonito. Nesse momento, sua melhor amiga Yuhua, que é uma gata, o cumprimenta e diz para ele ignorar os haters. Ao chegar na escola, Chito-se se encontra com as outras garotas e garotos do seu chamado harém, incluindo a mais popular da escola, Yuko, que está radiante porque ela e Chito-se estão na mesma turma este ano. Nesse dia, Chito-se é escolhido como representante da turma, graças ao seu exército de fãs, e aceita feliz o papel. Depois de passar o dia todo sendo elogiado pelos amigos, Chito-se sobe para o telhado em busca de paz, mas encontra seu professor, Kuranasuke, lá. Kuranasuke mostra uma foto de um colega chamado Kenta e pede para Chito-se trazê-lo de volta, explicando que ele não vem à escola há meses. Chito-se fica irritado porque tudo que sabe sobre Kenta é que ele é um otaku esquisito, mas acaba concordando por conta de sua vontade de agradar. No dia seguinte, Chito-se se une a Yuhua para trazer Kenta de volta à escola. Enquanto os dois andam de bicicleta até a casa dele, Yuhua faz o possível para elogiá-lo, mencionando como suas costas são másculas. Mas Chito-se não dá muita atenção ao comentário, pois está muito ocupado pensando em quando apertar os freios e sentir os seios dela contra suas costas. Quando chegam à casa de Kenta, a dupla tenta convencê-lo a falar com eles, mas Kenta chama Chito-se de homem vagabundo e Yuhua de sua namorada inútil. Embora furioso, Chito-se diz a Kenta que só quer sua opinião sobre alguns quadrinhos. Mas Kenta não acredita, porque Giga Chads como Chito-se sempre tem garotas de verdade para se divertir. Após essa tentativa frustrada, Chito-se leva Yuko com ele, esperando que seus seios grandes ajudem a convencê-lo. Mas tudo que ela faz é tentar impressioná-lo, abraçando-o por trás na bicicleta e dando-lhe um gostinho de suas preciosidades. Quando chegam à casa de Kenta, Yuko se apresenta como sua terapeuta do dia, mas Kenta a chama de a número 1 de Chito-se e manda ela embora. Ele acredita que ela só está ali porque quer ajudar Chito-se e subir na lista de namoradas dele, e Yuko não nega. Em vez disso, ela adivinha que Kenta está fazendo birra porque uma garota popular o rejeitou, o que acerta em cheio, e Chito-se finalmente entende por que Kenta está sendo tão hater só porque eles são populares. Ele então diz a Yuko para descer e pega um bastão de beisebol para arrombar a porta da varanda de Kenta, surpreendendo-o. Chito-se então se senta na frente dele e se oferece para ouvir sua história de tristeza de graça. Assim, Kenta finalmente desiste de fazer jogo duro e fala. Ele chama Chito-se e pessoas populares como ele de idiotas arrogantes que menosprezam os solitários como ele, só porque foram abençoados com rostos bonitos e corpos atléticos. Ele acrescenta que eles o julgam antes mesmo de conhecê-lo, enquanto Chito-se escuta, julgando-o duramente. Ele então explica que, embora pareça que eles são sortudos, eles trabalham duro nos bastidores. Por exemplo, Yuko é bonita porque cuida da pele e do cabelo. Chito-se explica que ele também pode fazer isso, pois tudo o que precisa é de uma comunicação eficaz. Chito-se menciona as light novels que Kenta lê, mas Kenta acha que ele está mentindo, pois um Giga Chad como ele nunca se identificaria com os protagonistas perdedores. No entanto, Chito-se o surpreende resumindo uma de suas novelas favoritas perfeitamente, fazendo Kenta se tornar fã dele. Ele então pergunta por que ler uma série tão extensa só para provar um ponto. Chito se explica que não gosta quando os outros o julgam sem conhecê-lo. Isso atinge Kenta como um ataque pessoal, e Chito se deixa isso ainda mais claro ao lembrar Kenta que não foi ele quem se tornou inimigo, mas Kenta que o julgou e guardou rancor mesmo sem ele ter feito nada de errado. Enquanto fica quieto de vergonha, Chito se começa a narrar uma história sobre um garoto talentoso que nasceu bonito, estudou muito e treinou duro para se tornar um atleta. No entanto, em vez de admirá-lo, as pessoas começaram a odiá-lo, e ele era criticado até o fim do mundo se cometesse um pequeno erro. Eventualmente, o garoto começou a falhar de propósito. Isso, porém, não fez os haters sumirem, mas apenas piorou as críticas. Foi então que seu professor percebeu e disse a ele que aqueles que nascem com talentos têm o dever de cuidar das pessoas. Esse discurso motivacional ajudou, e o garoto parou de se anular pelos outros, porque acreditava que merecia viver em um lugar onde ninguém pudesse tocá-lo, como a lua solitária à noite. Essa história faz Kenta perceber que julgou Chito-se com muita dureza. No entanto, esse perdedor ainda insiste que Chito-se e sua turma têm tudo fácil. Isso faz Chito-se questionar se ser chamado de playboy e garanhão por pessoas que nem o conhecem parece uma vitória para ele.
Kenta argumenta que ainda consegue todas as garotas bonitas, mas Chitose diz que, embora as mulheres sempre se aproximem dele, o lado ruim é que ele tem que rejeitá-las quando não está realmente interessado, o que sempre o transforma em um vilão e arruína a amizade. Ele então supõe que a trágica história de Kenta é que ele gostava da garota popular do seu clube de otakus, mas ela gostava do cara bonito do clube. Então, como ele foi rejeitado, está muito envergonhado para mostrar o rosto. Kenta pergunta a Chito se ele é um leitor de mentes e acrescenta que pode tentar voltar à escola, se Chito se prometer ensiná-lo a ser popular. Mas Chito se o recusa, dizendo para ele limpar sua própria bagunça. Mas ele ainda se oferece para ajudar Kenta a se reerguer, mentoreando-o por 3 semanas, o que Kenta aceita. Ele então diz que vai parar de gostar de garotas 3D em geral, porque elas são completamente lixo. Mas Chitose o lembra que, se ele continuar achando as garotas 3D assustadoras, nunca saberá a verdadeira felicidade de tocar melões reais. O que você quer dizer com isso? Esse discurso deixa Kenta desnecessariamente entusiasmado para voltar à escola. Então, depois de aceitar Chitose como seu novo senhor e salvador, os dois celebram seu amor por melões reais, e Kenta decide se tornar o novo alfa da escola. Kenta depois pede desculpas à mãe por preocupá-la e ganha um corte de cabelo grátis de Yuko. Enquanto isso, Chitose explica que precisa melhorar suas habilidades de comunicação e perder a barriga de meia-idade para se tornar atraente. Naquela noite, Yuko elogia Chitose por ser um cara incomum e diz que, embora ele possa parecer arrogante às vezes, as pessoas ainda acabam gostando dele, assim como ela fez. Chitose sorri e diz que devem ir devagar e com calma, ao que Yuko concorda, afirmando que se algum dia começarem a namorar, ela terá muito o que conversar com ele. No dia seguinte, Kenta finalmente aparece na escola, mas em vez de agir como seu anjo da guarda, Chitose o puxa para dentro da sala e diz a todos que a razão pela qual ele não estava vindo à escola era que uma garota o rejeitou. Todos começam a rir, fazendo Kenta se preocupar em se tornar o palhaço da turma. Mas Chitose diz que fazer os outros rirem é a forma mais fácil de fazer amigos. Chito diz que é um amigo atleta. Kaito pergunta rapidamente se essa garota se fantasiou para ele, o que faz Kenta perceber que a estratégia de Chito está funcionando. Ele entra no trem e diz que a garota sempre compartilhava suas batatas fritas extras com ele e pediu para ele ficar com seu lenço depois que o usou, o que deu a ele a ideia errada. A tomboy, Haru, diz que seu senso de namoro deve ser incrivelmente baixo. Droga! Enquanto Kaito chama a garota por estar o enganando, Chitose diz a Kenta que esse tipo de brincadeira é normal entre amigos. No entanto, se isso se transformar em bullying, ele sempre estará ao seu lado. Durante o intervalo do almoço, Kaito diz a Kenta para contar tudo, então ele explica que a garota que ele gostava era Miki, que era membro do seu grupo de otakus. Ela o usou para deixar o líder do grupo, que era um cara legal e popular, com ciúmes. Logo após ser rejeitado, ela começou a namorar o cara legal, e ele percebeu que os dois estavam rindo dele. Ouvir essa história triste faz todos sentirem pena dele, então eles fazem mais uma animada torcida em grupo sobre como vão cuidar de Kenta enquanto ele se reergue. No entanto, assim que ele se junta à torcida, todos recuam e começam a rir. Chitose explica que é assim que eles recebem os novatos, então ele deve levar na boa, o que faz Kenta rir também. Mais tarde, o príncipe encantado da escola, Kazuki, que também faz parte do seu harém, pergunta a Chitose por que ele se esforçou tanto por Kenta. Chitose insiste que fez isso por si mesmo também e acredita que Kenta pode mudar para melhor. Mais tarde, Kuranasuke o chama de dramático por como trouxe Kenta de volta, mas acaba dizendo que sua visão de vida é mais madura do que a maioria dos adultos. 7 dias no arco de transformação de Kenta, os resultados não são insanos, mas definitivamente visíveis. Ele passou de um perigo para a comunidade a alguém que pode realmente conquistar uma garota se os padrões dela forem baixos. Percebendo isso, Chitose e Yuko decidem que é hora de passar para a segunda etapa e levá-lo ao shopping para uma atualização no guarda-roupa. Ele sai parecendo irreconhecível, e Yuko não consegue evitar sentir-se satisfeita que sua visão se concretizou perfeitamente. Com um tempo livre, ela sugere que eles façam uma refeição no restaurante próximo, onde Kenta está programado para encontrar seus velhos amigos algumas semanas depois. Enquanto comem, Kenta mostra a Chitose algumas mensagens em que seus amigos zombam dele por tê-los convidado. Então Yuko pergunta por que ele está se esforçando tanto para se reconectar com pessoas que o tratam como mobília de fundo, e ele explica que só quer mostrar que mudou. Ao ouvir isso, Yuko chama um garçom para tirar uma foto deles juntos, e ao ver a foto, Kenta percebe o quanto evoluiu. Chitose então lhe dá um discurso motivacional, dizendo que cada pequena mudança veio de esforço e disciplina, e o bom é que ele não desistiu. Kenta promete que não vai deixar os esforços deles irem em vão, e ao vê-lo sorrir, Chitose espera que ele olhe para esse momento com orgulho. No dia seguinte na escola, Kenta é cercado por um grupo de pessoas irritantes que claramente estão no topo da hierarquia social.
Eles estão incomodados que alguém como ele esteja andando com o grupo de Chitose. No entanto, quando Yu-Hua tenta defendê-lo, outra agressora, Nazuna, diz que a tábua de corte dela também não pertence ali. Do lado de fora da sala, Chitose escuta ao lado da segunda garota mais bonita da escola, Yuzuki, e de seu melhor amigo, Kazuki, já irritado com o assédio que pode abalar a confiança de Kenta. Nesse momento, os três entram agindo naturalmente, e Chitose vai direto para o palhaço principal, fingindo que não sabe quem ele é. O idiota leva para o lado pessoal e lembra que ele é Atomu e que se enfrentaram nas finais de beisebol no ensino fundamental. Enquanto isso, Kazuki usa seu charme habitual com Nazuna, que cede instantaneamente, mas não antes de provocar as outras garotas. Eventualmente, Atomu traz à tona o problema principal, perguntando a Chito se por que ele está saindo com o nerd. Chitose diz que vai sair com quem quiser, e que isso não é da conta dele. Atomu então admite que odeia pessoas como Chitose, que são naturalmente abençoadas com beleza, confiança e sempre vencem sem entender o que é falhar. Ele então avisa Kenta para parar de desperdiçar o tempo de Chito, se antes de ir embora, enquanto o pobre garoto está visivelmente abalado. Mais tarde, Kenta pergunta a Chito se o que ele deve fazer em situações como essa. Ele explica que se Kenta realmente acreditar em si mesmo, esses insultos nunca o atingiriam de verdade. No caminho para casa, Chito não consegue parar de pensar em Kenta. Ele se preocupa que se continuar mudando e avançando, mais pessoas possam machucá-lo, e alguns desses golpes podem deixar cicatrizes profundas. No entanto, ele não tem muito tempo para pensar nisso, pois Haru aparece e pede ajuda para se alongar. Enquanto tentam diferentes posições, Haru pergunta por que ele parou de jogar beisebol, apesar de ser tão apaixonado por isso. Chito se brinca que não queria ter um corte de cabelo militar, antes de admitir que isso não importa mais para ele. Depois, a dupla acaba jogando basquete com a aposta de que o perdedor terá que responder perguntas e comprar comida. Claro, Chito se acaba perdendo para a entusiasta do basquete, então, depois de trazer a comida dela, a garota pergunta por que ele anda tão para baixo ultimamente. Chito se admite que está preocupado que Kenta possa se envergonhar na frente de seus antigos amigos, então planeja fazer algo que garanta sucesso. Haru o chama de idiota, dizendo que treinadores não entram em campo e jogam por seus atletas. Ela diz que ele já fez a parte dele, e agora só precisa confiar nele da linha lateral e não desrespeitar sua determinação. Mais tarde naquela noite, Chito se liga para Yuzuki, e depois de brincarem um pouco, ela pergunta por que ele decidiu ajudar Kenta em primeiro lugar. No começo, ele culpa seu professor, mas quando ela diz que ele está mentindo, ele pede que ela explique. Yuzuki diz que ele tem um complexo de salvador, o que não pode ser ajudado, porque é assim que ele é. Chito se admite que não pode simplesmente ignorar pedidos desesperados, então Yuzuki pede que ele seja seu namorado. Isso pega de surpresa, mas ele revida perguntando de que cor são os suportes de sua planta. No entanto, a resposta de Yuzuki é estranhamente detalhada, o que o deixa atordoado. Uma semana depois, o período de mentoria de Chitose está chegando ao fim, então ele lembra Kenta que o confronto está chegando. No entanto, Kenta admite que não tem certeza se importa em provar algo para seus antigos amigos. Mais tarde naquele dia, Atomu desafia Chitose para um jogo de futebol com uma punição embaraçosa para os perdedores. A partida começa, e Chito se carrega o jogo com Kazuki. Eles tentam criar oportunidades para Kenta, mas ele falha miseravelmente em acertar, fazendo todos rirem. Na jogada final, eles tentam armar para Kenta de novo, mas dessa vez, ele não se move. Sem outra escolha, Chito se canaliza seu Ronaldo interior e faz um gol incrível de bicicleta. No entanto, mesmo assim, o time deles perde, e eles se envergonham com uma dança estranha de gorila enquanto Atomu sussurra algo para Kenta. Depois da partida, Yuko e Chitose conversam casualmente, brincando sobre a péssima performance de Kenta. Mas Kenta os ouve e acha que estão zombando dele, então ele os confronta. Chitose tenta explicar que era uma brincadeira inofensiva e que diria a mesma coisa na cara dele. No entanto, Kenta se recusa a ouvir e diz que Atomu estava certo, que Chitose só o usa para se divertir. Ele afirma que Chitose só o arrastou para o jogo para envergonhá-lo e roubar o destaque no final. Ao ouvir isso, Yuko finalmente explode com ele, mas Chitose avança e pede desculpas por fazê-lo se sentir assim e por ultrapassar a linha entre brincadeira e bullying. Kenta então sai correndo, e Chitose lhe deseja sorte no encontro com os amigos. No caminho para casa, Yuko diz a Chitose que ele é basicamente um herói por tudo que fez pelo garoto ingrato. No entanto, Chitose discorda, mas Yuko insiste que ela tem um bom olho para pessoas. Isso o faz retrucar, dizendo que considerando que ela tem uma queda por ele, não pode confiar no julgamento dela. Na manhã seguinte, Kenta vai ao restaurante carregando um peso emocional enorme. A culpa de ter gritado com Chitose e Yuko está o consumindo, e ele se pergunta se acabou de destruir as primeiras amizades reais que fez em muito tempo.
Mesmo assim, ele se recusa a deixar todo o seu esforço ir por água abaixo. Quando entra, encontra Mickey, sua antiga fraqueza emocional, junto com seu namorado Ren e outro cara. Eles ficam surpresos com a transformação, mas a surpresa dura 5 segundos antes de começarem a zombar dele de novo. Kenta se sente irritado, mas se força a lembrar tudo que Chitose lhe disse. Ele mantém a compostura e explica que tem tentado se melhorar e ser mais sociável. Enquanto Kenta continua a fazer pequenas conversas, o trio encontra maneiras de zombar dele. Eles dizem que estão muito melhor desde que ele saiu e que ele não deve deixar a transformação subir a cabeça. Kenta admite que é graças aos novos amigos, o que surpreende Mickey, que pergunta se ele se esqueceu dela. Kenta responde calmamente que ela é apenas uma coisa do passado, o que os irrita. Mickey afirma que seus chamados amigos devem estar apenas o usando, pois ninguém quer ser amigo de estranhos. Nesse momento, Ren parte para a guerra psicológica e revela que enquanto Kenta tentava se aproximar de Mickey, ele já estava fazendo a cama dela ranger todas as noites. Ele então pega o celular e mostra as conversas com Mickey. Revela que ela costumava encaminhar todas as mensagens de Kenta para Ren, e eles zombavam dele antes de ele dizer o que responder para brincar com seus sentimentos. Kenta percebe que se deixou levar por palavras que nem eram dela, e quando entende que seu primeiro amor nunca foi real, ele surta. Enquanto eles riem como se tivessem feito o melhor stand-up do século, Kenta consegue ver a si mesmo caindo de volta na versão antiga dele. Ele sente que não pertence a lugar nenhum e se pergunta se deve se trancar no quarto de novo. Justo então, Chitose aparece com sua energia de protagonista, dizendo que prometeu apoiá-lo. A atitude de Mickey muda 180 graus ao ver a bagunça, então ela pergunta quem ele é. Chito. Se diz que é o irmão de Kenta de outra mãe e pergunta se ele está bem com esse título, e Kenta acena, dizendo que ele é muito gentil. Ren avisa Chito se que ele deve ficar longe de Kenta, dizendo que ele é apenas um otaku esquisito que se interessa pelas garotas dos outros. Ao ouvir isso, Chitose pergunta se Mickey realmente teve sentimentos por Kenta, e quando ela nega, Chitose diz a Kenta que ele deveria ficar feliz. Ele explica que nunca perdeu seu primeiro amor, pois nunca foi real, e que deveria gastar isso com alguém que realmente merece. Isso os deixa irritados, então quando começam a falar mal de Kenta, Chitose perde a paciência e empurra Ren contra a parede. Ele diz a Ren o quanto Kenta se esforçou para se tornar uma versão melhor de si mesmo, algo que um perdedor patético como ele nunca conseguiria. Quando as emoções começam a transbordar, Kenta percebe que Chitose está quebrando o personagem e ficando bravo por ele, e o chama de seu herói. Justo então, Yuko aparece e reclama que deveria ser ela a estar naquela posição com Chitose. Ela então começa a mimar Kenta e a acariciá-lo como se fosse um filhote, mudando o clima da sala. Ela então pede que ele diga algumas palavras finais antes de irem embora. Então ele diz ao trio dos perdidos que continuará seguindo em frente e buscando o céu sem olhar para trás. Mais tarde, enquanto caminham juntos, Chitose e Yuko garantem a Kenta que ele fez a coisa certa. Chitose espera que os outros também tenham aprendido a lição, e então lembra a Kenta que o período do contrato deles acabou. Kenta para e começa a refletir sobre tudo, lembrando como o dia em que Chitose entrou em seu quarto parecia o dia em que seu coração fechado finalmente se abriu. Ele se abre, admitindo que foi o início de sua verdadeira jornada, e pergunta sinceramente se eles o aceitarão como amigo quando ele for digno. Ele está tão sério que faz os dois rirem, com Yuko dizendo que ele está completamente errado. Ela explica que é apenas o fim da relação de mentor e aluno, dizendo que eles já são amigos. Naquela noite, Chito se encontra com sua senpai e terapeuta pessoal, Asuka, em seu lugar habitual, e conta a ela sobre tudo o que aconteceu com Kenta, refletindo sobre o quanto ele mudou e cresceu. Asuka chama isso de uma história bonita, e aponta que Chitose também mudou. Ela explica que sua ideia de ser um herói amadureceu, e ele não salva mais as pessoas diretamente. Em vez disso, ele agora se tornou alguém que apoia silenciosamente os outros com calor, enquanto é muito mais duro consigo mesmo. Chito se argumenta que Asuka é a verdadeira heroína, lembrando como ela ajudou um garoto que sofria bullying. No entanto, Asuka rejeita essa visão, insistindo que é apenas uma garota comum, e não alguém digno de ser idealizada. Ela diz que, ao contrário dele, não consegue suportar o peso das lutas de muitas pessoas. A conversa deles muda quando ela pergunta sobre o plano de Chito, se para a Semana Dourada, e Chito se sugere brincando que eles saiam em um encontro. Embora tocada pela ideia, Asuka recusa gentilmente, dizendo que quer preservar o vínculo atual e teme que mudar a relação possa arruinar o que eles têm. No dia seguinte, Chitose encontra Yuzuki em um restaurante em segredo. Enquanto comem e brincam, Yuzuki de repente fica séria e pede para Chitose ser seu namorado. Segundo ela, eles são basicamente a mesma pessoa em fontes diferentes, e o único passo lógico é começarem a se provocar. Chito se pergunta o que está por trás desse desejo repentino por um relacionamento, e ela diz que, como qualquer garota normal, só quer namorar um atleta incrivelmente bonito.
Shito se admite que são parecidos no sentido de que ambos usam máscaras e não mostram seus verdadeiros eus. Por isso sabe que a verdadeira Yuzuki não é tão superficial. Ele então diz que entende de onde ela vem e promete não se apaixonar por ela, aconteça o que acontecer. Yuzuki admite que ele fez seu coração disparar, então ele a provoca com uma brincadeira. Depois, Chitose pergunta qual é o verdadeiro problema, e Yuzuki revela que acha que alguém está a seguindo. Quando ele pergunta se ela suspeita de alguém, ela admite que podem ser alguns garotos da Yakon High. Shito se percebe que a situação é séria, já que a Yakon está cheia de caras que tratam decisões ruins como hobbies, então ele entende completamente por que ela fez a corrida do namorado. Yuzuki então explica formalmente que precisa dele para duas coisas. Primeiro, ela quer que ele faça o papel de namorado ideal para que o Stalker perca o interesse. E segundo, ela quer que ele lide com o Stalker se as coisas ficarem feias. Shito se lembra que não é muito bom em brigas, mas ela insiste, dizendo que está disposta a fazer qualquer coisa em troca, não importa quão extremo. No entanto, em vez de aproveitar o cheque em branco que ela acabou de lhe dar, Shito se pede para ela ajudá-lo a aliviar o estresse jogando algumas bolas. Depois de um jogo suado de basquete, quando se deitam para esfriar, Yuzuki aponta que ele não é do tipo que conforta garotas. Shito-se explica que pessoas como eles não gostam de ser chamadas de fracas, mas mesmo assim, ela pode contar com ele sempre que precisar, e ele virá ajudá-la, como um herói. Na manhã seguinte, Yuko fica surpresa ao ver Chitose e Yuzuki chegando juntos à escola, e faz uma cena quando Yuzuki revela que estão namorando. Yuko diz que deve estar alucinando, já que Chitose nunca começaria a namorar do nada, e os dois começam a trocar insultos. Mais tarde, no telhado, Shito se revela a situação real para o grupo de amigos. Eles estão preocupados que Chitose possa ser o alvo no lugar de Yuzuki, mas ainda oferecem ajuda de qualquer forma se as coisas ficarem sérias. Haru então comenta que é típico de Yuzuki escolher Chitose nessa situação, e depois pede para ele ir assistir ao próximo jogo de basquete deles. Depois que todos saem, Chitose pergunta a Kuranasuke o que ele acha disso, e ele diz a Chitose que ele se enredou em uma situação bem complicada. Depois da escola, Shito se espera por Yuzuki do lado de fora quando Nazuna aparece e pergunta se os rumores de namoro são verdade. Shito se confirma, perguntando se ela está com ciúmes, mas a garota diz que eles dois parecem um lixo juntos. Enquanto ele diz para ela não falar mal da namorada, ela diz que prefere dizer isso na cara dela e pede seu número antes de ir embora. Nesse momento, Yuzuki aparece com Haru, que decide envergonhá-la na frente do namorado. Ela revela que Yuzuki perdeu suas toalhas umedecidas e pegou algumas emprestadas dela para cheirar bem para Chitose, e Yuzuki quase explode de vergonha. No caminho para casa, Yuzuki continua insistindo que definitivamente colocou as toalhas na mochila, mas alguém deve tê-las roubado do vestiário. Chitose aponta que é estranho que o ladrão tenha roubado toalhas em vez de uma toalha usada ou roupas usadas, o que deixa Yuzuki ainda mais assustada. Eventualmente, ela pede para eles saírem em um encontro como um casal normal, mas Chitose diz para ela focar no jogo. Ele diz que vai torcer por ela como um bom namorado, e se ela ganhar, vai levá-la para sair. Yuzuki fica motivada e o agradece, mas Chitose pede para ela deixar que ele apalpe a coxa dela. No dia seguinte, na biblioteca, Yuzuki se surpreende ao ver Yu-Hua de óculos. Chitose explica que foi ele quem sugeriu que ela trocasse por lentes de contato, porque, aparentemente, ela ficava muito bonita de óculos. Logo depois, Chitose vê alguns garotos da Yakon do lado de fora da janela e avisa Yuzuki, que fica tensa e nervosa. Ela se aproxima de Chitose e diz que não reconhece nenhum deles, então ele decide enfrentá-los sozinho. Enquanto seus amigos observam ansiosos, Chitose sai calmamente e toma uma lata de café perto dos delinquentes. Os garotos rapidamente se aproximam de Chitose e pedem para que ele os apresente a Yuzuki. Shito se recusa, dizendo que, como namorado, prefere mantê-la só para ele. Os caras zombam dele sobre sua reputação de conquistador, provocando-o dizendo que ele provavelmente não se importaria se o veterano tentasse algo com sua namorada. Ouvindo isso, Shito se corta a conversa e pergunta se eles estão seguindo Yuzuki por ordem daquele veterano. Os caras imediatamente se preparam para brigar, mas nesse momento, Kazuki e Kaito aparecem para apoiar Chitose. O grupo recua ao vê-los, mas promete que o veterano virá atrás dele, então ele deve tentar não se mijar quando isso acontecer. Mais tarde naquela noite, Chitose se senta com Yuzuki à beira do rio, que pede desculpas por colocá-lo em perigo. Enquanto ela chora, ele coloca sua jaqueta sobre ela, dizendo que vai esperar até que ela volte a ser a confiante de sempre. Eventualmente, ela se acalma e anuncia que quer Katsudon, mostrando que está de volta ao normal. Nesse momento, Shito se ensina a ela um movimento simples de autodefesa, só para garantir. Ele diz que se algum cara tentar algo, ela deve acertá-lo onde dói. No entanto, ele brinca dizendo para ela nunca usar esse movimento nele. Enquanto se preparam para sair, Yuzuki o ajuda a colocar a jaqueta como recompensa e depois descansa a cabeça nas costas dele.
Ela o agradece, dizendo que ele foi incrível por ajudá-la quando ela mais precisava. No dia seguinte, Chito se pergunta a Kenta sobre os idiotas da Yakon e se eles parecem do tipo que persegue. Kenta responde que eles dão a impressão de serem caras que usam mais os punhos do que as células cerebrais para resolver problemas, mas às vezes esses caras não estão interessados em violência direta e encontram mais prazer em ver garotas com medo e as deixando paranoicas. Chitose fica incomodado com a análise detalhada, mas Kenta se explica, dizendo que apenas lê esses tipos de histórias. Enquanto garante que não é um creep maluco, outro estudante aparece e se apresenta como Tomoya, antes de perguntar se pode pegar Chitose emprestado por um tempo. No entanto, Chito se recusa, dizendo que se ele precisa de privacidade, deve voltar mais tarde, pois agora está almoçando com seu amigo. Tomoya pede desculpas a Kenta antes de ir direto ao ponto, e pergunta a Chito se ele está realmente namorando Yuzuki, porque sente que algo está estranho. Chitose percebe que tem uma queda por ela e admite que foi amor à primeira vista. Como Tomoya parece inofensivo, Chitose admite que o relacionamento é falso, mas se recusa a entrar em detalhes. Tomoya fica empolgado e pede mais informações sobre Yuzuki. Quando Chitose menciona que pode acabar se apaixonando de verdade, Tomoya diz que isso não o incomoda, pois está disposto a competir de forma justa. Após o almoço, Kenta diz que quer mostrar algo na sala de biologia. Assim que Chitose entra, ele tranca a porta atrás dele, pedindo desculpas pelo que está por vir. Dentro, Yuhua e Yuko o esperam, sorrindo estranhamente. Depois que elas o fazem sentar no chão, as garotas começam a interrogá-lo sobre a confusão recente, pedindo para ele parar de se colocar em perigo. Elas querem ajudar também e pedem para ele não tentar resolver tudo sozinho. Chitose se rende e faz um pacto de dedo mindinho, enquanto as garotas dizem que vão cortar suas bolinhas se ele quebrar o pacto. Depois, Chitose ouve um leve zumbido vindo do telhado e encontra Asuka lá. Ele se junta a ela e pede a sessão de terapia de sempre. Depois de ouvi-lo desabafar, Asuka oferece sua visão aterrorizantemente precisa. Ela acredita que duas coisas o tornam tão enigmático. Primeiro, ele age como se pudesse fazer tudo sozinho, e nunca foi provado errado. Em segundo lugar, mesmo que ele haja como se não tivesse ninguém, sempre há pessoas ao seu lado dispostas a ajudar. Nesse momento, Yuzuki aparece procurando por ele, e Asuka é apresentada como a senpai. Asuka também percebe que Yuzuki é a garota de quem Chitose falou e dá um conselho, dizendo para ela não desviar o olhar. Yuzuki fica confusa e pergunta qual é a relação dela com Chitose, e a garota explica que é apenas uma senpai atraente que gosta de garotos mais novos. Isso surpreende as duas, e Yuzuki começa a olhar desconfiada para Chitose. Enquanto caminham para casa, Yuzuki diz que está surpresa por saber que ele tem alguém especial como Asuka em sua vida. Chitose diz que Asuka provavelmente está apenas brincando com ele, mas Yuzuki diz que percebe que ela o considera especial. No entanto, ela desabafa que dói saber que alguém além dela o conhece tão bem. Quando Chitose tenta dizer algo, Yuzuki o interrompe e diz que sabe que eles não são amantes de verdade, mas ele ainda é alguém especial para ela, mesmo que o sentimento não seja recíproco. Para alguém que sempre foi confiante em seu próprio charme, isso ainda machuca. Então, ela estende a mão para Chito se segurar, esperando que isso a faça sentir um pouco especial, mas Chito se recusa. Ao deixá-la em casa, Yuzuki nota um pacote suspeito na porta e mostra para Chitose. Ele abre e encontra fotos deles juntos com o rosto de Chitose riscado, e atrás delas há uma ameaça escrita, dizendo para eles terminarem. A princípio, Chitose faz uma piada, mas depois pergunta se Yuzuki está bem. Ela admite que é assustador, mas neste momento parece que ele está mais preocupado do que ela, e ri disso. Chitose percebe que ela está fazendo uma fachada corajosa, mas isso não duraria muito, então decide resolver tudo rapidamente. Naquela noite, Chitose recebe a ligação habitual de Tomoya para saber mais sobre Yuzuki como pessoa. Chitose pergunta como ele se apaixonou tanto por ela, e ele explica que, a princípio, se interessou pela aparência dela. Mas um dia, quando ele estava em apuros e o resto do mundo passou direto, ela parou para ajudar, e assim, ele foi atingido por Cupido de uma vez. Chitose sugere que ele comece a conversar com ela para conhecer como ela realmente é, e então decidir se ainda a ama ou não. Na manhã seguinte é o dia do grande jogo da Yuzuki, e Chitose chega para apoiar a namorada como prometido. Kaito também vai junto para se divertir, mas o clima muda quando descobrem que os tênis de basquete da Yuzuki sumiram. O treinador confirma que foram levados do vestiário, e Chitose suspeita imediatamente do Stalker. Ele promete a Yuzuki que ele e Kaito vão encontrá-los, dizendo para ela se concentrar no jogo e no encontro depois, se ganhar. Enquanto corre para encontrá-los, Chitose pensa que o Stalker não jogaria os tênis fora. Se o objetivo é apenas mexer com a cabeça da Yuzuki, eles os esconderiam em algum lugar que pudesse ser descoberto. Momentos depois, Chitose volta com os tênis na mão, um cotovelo arranhado, folhas no cabelo e evidências claras de uma intensa batalha contra o tempo.
Depois de calçar os tênis e prender o cabelo, Yuzuki diz a Shito se para prestar atenção, pois ela está prestes a fazer uma obra-prima. O treinador o convida a assistir do banco, embora Chitose brinque que o time lhe deve dinheiro pela reparação do arbusto, já que encontrou os tênis perto do campo de arco e flecha. Quando o jogo chega aos segundos finais, Yuzuki faz o último arremesso, canalizando seu interior LeBron James. Enquanto ela se levanta para um 3 pontos, a mente de Chitose fica em branco, e ele só consegue pensar em como ela está linda. Depois que tudo se acalma, Shito se liga para Kaito e pede desculpas por deixá-lo sozinho por horas, na busca desesperada pelos tênis da Yuzuki, enquanto ele aproveitava o jogo. Como compensação, promete convidá-lo para um ramen quente e algumas garotas depois da escola. Nesse momento, Atomu aparece, e Chitose pergunta se ele estava em um encontro com a Nazuna no jogo de basquete. Atomu diz que estava apenas acompanhando ela, já que é fã de basquete. Quando Chitose pergunta onde ela está agora, ele revela que a Yuzuki roubando a cena deixou irritada, então ela foi para casa. Tentando obter informações, Chitose pergunta se ele conhece alguém da Yakon. Ele responde que os únicos que ouviu falar são alguns amigos da Nazuna. Shito se revela que está perguntando por que teve problemas com eles, e então Atomu se afasta. Logo depois, Haru aparece com picolés e entrega um a Chitose. Ela o parabeniza pela sua heróica missão de recuperar os tênis, e ele a elogia pela incrível performance no jogo. Haru diz que, embora ela tenha sido boa, Yuzuki foi quem realmente estava em chamas. Ela então se estica no banco e coloca os pés nas coxas dele, exigindo uma massagem nos pés. Shito se recusa sem pensar duas vezes, mas quando a garota pergunta se ele está se excitando só por causa dos pés dela, ele cede. Depois, Haru pergunta se ele teria feito a mesma coisa se fossem os tênis dela. Ele responde que provavelmente não, já que ela é o tipo de garota que diria para ele esquecer os tênis e assistir ao jogo. A resposta a deixa um pouco desapontada, então Chitose diz que não daria uma massagem nos pés para Yuzuki como está dando para ela. Quando ela pergunta o porquê, ele diz que ela é tão mais atraente que seu sistema vai travar ao ver os pés dela, o que a deixa irritada. Mais tarde, em um restaurante, Chitose revela sua última teoria, dizendo que os caras do Yakon devem estar envolvidos, mas não foram eles que roubaram os sapatos de Yuzuki. Isso significa que o Stalker deve ser da escola deles, e Haru imediatamente suspeita de Atomu e Nazuna, pois estavam no jogo sem motivo. Chitose afirma que pode ser possível, mas não está disposto a revelar a conversa que teve com Atomu ainda. Enquanto comem, Haru e Shito se compartilham casualmente os utensílios para experimentar a comida um do outro. Vendo-a observar, Haru pergunta se ela se importa com o beijo indireto, mas ela diz que não. Querendo uma reação dela, revela que Chitose até deu uma massagem nos pés dela, e a compostura de Yuzuki se quebra rapidamente. Haru se gaba das excelentes habilidades de massagem dele, afirmando que sua técnica faria qualquer garota gritar. Então ela pergunta o que planeja para o encontro deles, mas Yuzuki garante que é só para mostrar o relacionamento falso. Haru a chama de mentirosa, dizendo que ela é muito mais feminina do que finge ser. Isso a atinge em cheio, e Yuzuki fica ofendida imediatamente. Então, naturalmente, o conflito se transforma em uma competição de air hockey. As meninas se enfrentam, mas Haru assume a liderança. Ela então aumenta a aposta, sugerindo que façam uma aposta. Haru declara que uma vitória dela significa substituir Yuzuki no próximo encontro com Chitose. Em troca, Yuzuki ainda garantirá a vitória geral da partida, apesar da diferença de pontos. Enquanto as meninas se empolgam e vão com tudo, Chitose se pergunta o que está fazendo ali. No dia seguinte, Chitose espera por Yuzuki para o encontro no festival de verão, e ela o surpreende com um lindo yukata. Por um momento, Chitose realmente não consegue processar o que está vendo, mas depois esconde seus sentimentos como sempre faz, provocando-a. Ele brinca que o yukata de alguma forma faz suas curvas parecerem ainda mais perigosas, e pergunta se ela está usando algo por baixo. Yuzuki responde, dizendo para ele olhar por si mesmo se está tão desesperado, e ele desiste instantaneamente. Ao começarem o encontro, Yuzuki estende a mão para ele, mas desta vez ele não se afasta como antes, pois é um dia especial para eles. Primeiro, eles comem uma maçã do amor, e Chitose se lembra de como costumava ir ao festival antigamente com sua mesada, e ficava animado sempre que via uma garota da sua turma. No entanto, agora ele está lá em um encontro com a garota mais bonita da escola. Então, Yuzuki tenta pegar alguns peixes, mas falha. Shito se a chama de amadora e mostra como se faz. Se gabando de como foi banido do jogo quando era jovem, porque ele era realmente bom. Logo depois, eles se sentam juntos e Shito se sugere alguns nomes estranhos para os peixes, mas Yuzuki o provoca, dizendo que vai nomeá-los em homenagem a ele. Enquanto ela observa os peixes com uma fascinação inocente, Chitose sente uma tristeza silenciosa, sabendo que aquele momento precioso juntos não pode durar para sempre.
Eles desfrutam da comida do festival, e quando Yuzuki pede para experimentar a comida dele, ela usa deliberadamente os hashis dele em vez dos dela, saboreando a pequena emoção de um beijo indireto. Mais tarde, eles bebem remune e riem juntos, tentando fazer a noite parecer eterna. Eles param em uma árvore que dizem abençoar futuros maridos e esposas. Enquanto Yuzuki fecha os olhos e faz uma oração sincera, Chitose a observa em silêncio, sentindo uma mistura de calor e melancolia. Porém, a vibe é estragada quando um capanga do Yakon aparece e derruba Yuzuki. Quando Chitose tenta ajudá-la a se levantar, o capanga o chuta, fazendo-o cair em cima dela. Enquanto Yuzuki se agarra a ele, Chitose sente ela tremendo com o assédio verbal que o capanga continua a lançar. Nesse momento, o chefe aparece e chama Yuzuki, fazendo ameaças grosseiras e explícitas, lembrando-a de seu passado. Embora Chitose queira desesperadamente liberar seu lado violento atacando o chefe, ele se controla para cumprir sua promessa e evitar perigos. Em vez de lutar, ele grita como um covarde e afirma que os capangas estão atacando-o, conseguindo chamar a atenção da polícia. Os bandidos fogem imediatamente, e Chitose percebe que às vezes a coisa mais masculina que se pode fazer é se envergonhar para proteger sua garota. Um dia depois, Chitose se encontra com Tomoya em um restaurante, que está profundamente ofendido pela vida, já que Chitose teve um encontro no festival com Yuzuki e um yukata. Ele então aponta como é raro ela faltar à escola, mas Chitose desconsidera, dizendo que ele está analisando demais. Tomoya insiste que está apenas preocupado, mas Chitose diz para ele se preocupar consigo mesmo e tentar se aproximar de Yuzuki em vez de ficar olhando as fotos dela à noite. Chitose lista os passos que ele deve seguir, e quando Tomoya pergunta o que fará se for rejeitado, Chitose sugere fazer uma playlist triste e chorar por alguns dias até superá-la. Isso ofende Tomoya, que explode contra ele, dizendo que ele pode falar isso tão facilmente porque nunca esteve verdadeiramente apaixonado. Ele imediatamente se arrepende e pede desculpas, mas Chitose diz para não se preocupar. Naquela noite, Chitose manda uma mensagem para Yuzuki e brinca sobre ela estar doente, perguntando se sua varinha mágica pode ajudá-la a se sentir melhor. Ela diz que eles podem tentar, antes de pedir para ele esquecer a versão dela que ele viu ontem. Enquanto conversam aleatoriamente, Chitose pergunta como estão os peixes, e ela responde que os ama, mas como ela os nomeou em homenagem a ele, parece que está dizendo que ama Chitose. Ele diz para ela formular isso corretamente, ou ele vai entender errado, mas ela diz que quer isso, pelo menos por hoje à noite. Chitose percebe que ela ainda não voltou ao normal, e para testá-la pergunta se ela quer ser sua namorada de verdade. Quando ela responde que não, ele fica feliz que ela ainda não perdeu totalmente a compostura. Na manhã seguinte, Chitose fica aliviado ao ver que Yuzuki voltou para a aula e está agindo mais como ela mesma. Nesse momento, Nazuna e Atomu entram, e ao passarem por Yuzuki, a garota acidentalmente derruba sua mesa e fotos do encontro com Chitose caem. Yuzuki se apressa para cobri-las, mas Nazuna acha ridículo que ela pareça envergonhada em assumir que é namorada de Chitose. No entanto, ao ver o olhar culpado nos olhos dela, ela percebe que é porque Yuko não sabia sobre o encontro. Ela a acusa de jogar sujo e diz que alguém como ela realmente não merece Chitose. Mais tarde naquele dia, Kenta se junta a elas em uma loja de ramen e imediatamente percebe a tensão entre as garotas. Eventualmente, Yuko pergunta diretamente a Yuzuki o que ela está fazendo, saindo em encontros românticos e de mãos dadas com Chitose quando deveria ser falso. Ela pergunta se precisa de qualquer namorado, por que não pode ser Kenta ou Kaito, se ela também seguraria as mãos deles. Yuzuki admite que não faria isso, então Yuko declara Yuzuki sua rival. Quando Yuzuki tenta negar que tem sentimentos por Chitose, Yuko diz que já está na frente, pois conhece Chitose melhor. Yuzuki ri ao ouvir isso antes de aceitar a rivalidade. Nesse momento, Yuko se volta para Chitose e o repreende por sair em encontros fofos quando deveria se livrar do Stalker. Para equilibrar as coisas, ela diz que ele vai ao próximo festival com ela, vestindo um yukata como fez com Yuzuki, e ele não tem escolha a não ser aceitar. No dia seguinte, Yuzuki entra na sala com Chitose, apenas para encontrar todos os alunos a encarando de forma suspeita. Nazuna avança e mostra a Yuzuki uma foto de seus dias de escola com o mesmo cara que a assediou. Ela diz para Yuzuki tirar a máscara de Miss Perfeita, pois ela é apenas uma bagunça que se envolve com caras mais velhos. Yuzuki fica envergonhada no começo, mas quando Nazuna ultrapassa os limites, ela responde, acusando-a de ser a Stalker. Ela explica como tudo se encaixa com ela estando no jogo quando seus sapatos foram roubados e a acusa de trabalhar com os caras da Yakon. Quando Yuzuki pressiona mais, Nazuna joga seu celular no chão e diz que, embora não seja mais legal, nunca chegaria a esse ponto. Antes que as coisas possam piorar, Chitose para Yuzuki enquanto Atomu explica que Nazuna estava no jogo porque é uma grande fã da peça de Yuzuki. Nesse momento, Kuranasuku entra para começar a prova enquanto Yuzuki sai correndo, arrependida.
Chitose a segue e tenta animá-la com suas piadas sem graça, mas não funcionam, então ele pergunta o que pode fazer para deixá-la melhor. Então Yuzuki diz que gostaria de ouvi-lo cantar. Enquanto Chitose começa a cantarolar, Yuzuki para de chorar e volta para a sala, enquanto ele fica para trás, se xingando por não conseguir acabar com seu sofrimento. Depois da escola, Kaito corre até Chitose como se o mundo estivesse prestes a acabar e informa que um grupo inteiro de alunos da Iacon está acampando do lado de fora da escola, esperando para atacá-los. Chitose diz para o grupo ir para casa enquanto ele e Yuzuki esperam, convencido de que os delinquentes acabarão se entediando. Infelizmente, eles provam que são ainda mais desempregados do que se esperava e permanecem do lado de fora por horas, mesmo sob a chuva forte. Eventualmente, Chitose decide que é hora de sair, garantindo a Yuzuki que já tem um plano. No momento em que eles saem, os capangas da Iacon os cercam e começam a falar. Chitose se coloca na frente de Yuzuki e começa a provocar o líder com os insultos mais desrespeitosos possíveis até que o cara perde a paciência e o agarra pelo colarinho. Justo a tempo, Kuranasuke aparece e se coloca entre eles. Quando um dos bandidos tenta atacá-lo, Kuranasuke o derruba facilmente. Ele comenta que já pertenceu a Iacon, mas está enojado com quão fracos eles se tornaram. Quando o líder ameaça denunciá-lo, Kuranasuke afirma calmamente que nunca foi de seguir regras idiotas, e os bandidos acabam recuando. Depois, Yuzuki se pergunta se tudo isso é culpa dela, mas Chitose a assegura que não é. No entanto, em vez de ir para casa, ela se apega a ele e admite que não quer passar a noite sozinha, perguntando se ele a levará para sua casa. Naquela noite, Yuzuki está sentada na escuridão, encharcada da chuva. Chitose seca seu cabelo com uma toalha antes de se sentar ao lado dela, já sabendo onde isso vai dar. Yuzuki se inclina contra ele e tenta beijá-lo. De repente, Chitose a empurra para o sofá e ela começa a entrar em pânico, implorando para ele parar. Ele diz que não quer lidar com a versão quebrada dela e quer de volta a Yuzuki confiante e destemida, que é teimosa demais para deixar o medo vencer. Isso a deixa brava, e ela chuta Chitose nas partes, fazendo-o gritar de forma embaraçosa. Mais tarde naquela noite, Chitose diz que ela pode desabafar se quiser. Yuzuki então conta um pouco do seu passado, dizendo que na escola média não era a garota mais forte, mas era bem esperta. Ela sabia como sorrir para sair de encrenca e manter todos à distância. Apesar de todos quererem um pedaço dela, ela conseguiu sobreviver. Isso até que um veterano, Ienashida, se interessou por ela. Ele decidiu que Yuzuki seria dele, mas ela o rejeitou sem hesitar, o que feriu seu ego masculino frágil. Ele tentou forçá-la, e quando ela resistiu, ele a estapeou. Pela primeira vez na vida, ela congelou e não conseguiu reagir. Enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, os outros delinquentes riam dela como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham visto, e aquele incidente se tornou um trauma para ela. Depois de ouvi-la, Chitose abraça a Yuzuki e diz que está agradecido por ela ter se mantido forte apesar de tudo. Ouvir essas palavras quebra as barreiras que ela ainda tinha, e ela se enterra em Chitose antes de chorar descontroladamente. Então, ela o agradece por ser seu herói e até oferece para ele quebrá-la essa noite, mas ele a lembra do chute que levou e decide não fazer isso. Mais tarde, Chitose cozinha o jantar enquanto Yuzuki vai tomar banho. Ela pergunta se ele gostaria de se juntar a ela, mas ele rejeita a oferta toda vez. Ela comenta que o shampoo e o secador que está usando são muito bons, então Chitose revela que foram recomendados por Yuko e Yuhua, deixando-a irritada. Depois de se banhar, ela sai com roupas que fariam qualquer homem babar e mostra a Chitose quem manda. Naquela noite, Yuzuki pergunta se ele já esteve apaixonado, já que é um conceito desconhecido para ela. Ela explica que todos os caras que se aproximam dela só estão interessados na versão inventada que ela mostra, e não em quem ela realmente é. Chitose se lembra que durante todos os verões, quando era mais jovem, havia uma garota que costumava sair com ele e que o fez se apaixonar. No entanto, um dia ela desapareceu sem deixar rastros, e isso foi o fim do seu amor de infância. Yuzuki comenta que por causa disso foi melhor, pois ele nunca perdeu a ideia perfeita de quem ela era. Enquanto Yuzuki adormece ao seu lado, ele se pergunta se vai lembrar dessa noite da mesma forma que lembra daquela garota. Na manhã seguinte, Chitose acorda e descobre que Yuzuki já saiu. No caminho para a escola, ele encontra Yuhua, que nota um bilhete escrito com batom em seu pescoço. Ela o chama de playboy, dizendo que ele sai conquistando garotas toda noite, mas ele garante que nada aconteceu. De volta à sala, Chitose percebe que Yuzuki finalmente começou seu tão atrasado arco de desenvolvimento, e em vez de fingir que nada aconteceu, ela começa a arrumar a bagunça emocional que deixou. Sua primeira parada é Nazuna, a quem pede desculpas sinceras pelas coisas duras que disse, enquanto também a agradece por ter ido apoiar seu jogo de basquete. Depois disso, ela encontra Kaito e Yuko em um restaurante para anunciar que o contrato de namoro falso chegou ao fim. Ela explica que não vai mais se esconder atrás de Chitose e planeja lidar com os delinquentes do Iacon sozinha.
ela promete que logo todos verão a pessoa que amam nela, assim que tudo acabar, antes de sair. Mais tarde, Chitose encontra Tomoya para tomar café e casualmente menciona que Yuzuki passou a noite em sua casa. O pobre Tomoya derrama café por toda parte ao ouvir isso, e sua mente salta para a conclusão mais óbvia, mas Chitose diz que não é o caso. Ele explica que nada aconteceu e que o relacionamento falso acabou. Vendo Tomoya mais confuso do que alguém tentando entender a árvore genealógica em Apothecary Diaries, Chitose finalmente conta tudo sobre o passado de Yuzuki e o trauma que ela carrega há anos. Tomoya agradece a Chitose por confiar nele com algo tão pessoal e percebe silenciosamente que não está nem perto de ser o tipo de pessoa que Yuzuki realmente precisaria ao seu lado. Mais tarde naquele dia, Chitose encontra com Asuka, e como sempre, os dois acabam tendo mais uma sessão de terapia gratuita. Mas desta vez, Asuka é quem desabafa, admitindo que está completamente dividida entre ficar para sempre em sua cidade natal e buscar uma nova vida em Tóquio. Ela ama e odeia a cidade, o que Chitose entende completamente, pois praticamente todos que crescem em sua cidade natal acabam desenvolvendo uma severa síndrome de que talvez Tóquio conserte tudo. Ouvir alguém tão centrada como Asuka, lutando com os mesmos pensamentos estranhamente o conforta. Quando Asuka menciona Yuzuki, Chitose faz algo incomum e guarda tudo para si. Em vez de compartilhar toda a história como normalmente faria, ele decide que é hora de começar a se acostumar com a vida sem sempre ter Asuka por perto para desabafar. Yuzuki reflete sobre sua vida e percebe que desde pequena sabia que era especial, mas também aprendeu cedo que ser especial sozinha tornava a vida mais difícil. Para seguir em frente, ela se esconde atrás de diferentes máscaras e trabalha duro para se tornar sempre a melhor versão de si mesma. No entanto, quando Yanoshida a atacou no ensino médio, ela descobriu que não tinha nada dentro de si que pudesse ajudá-la a enfrentá-lo. Ela não podia contar com orgulho, determinação ou mesmo amor para se manter firme, deixando-a se sentindo vazia, apesar de todos acreditarem que ela tinha tudo. Isso mudou quando conheceu Ru durante um jogo de basquete no ensino médio. Mesmo sendo completamente superada, Ru sempre se levantava com um sorriso, mantinha os olhos fixos em seu objetivo e nunca parava de correr para frente. Inspirada por Haru, Yuzuki decidiu estudar na Fujishi High, onde também conheceu Chitose, um garoto que inicialmente acreditava ser igual a ela, porque parecia capaz de fazer tudo com facilidade, enquanto escondia o mesmo vazio silencioso que ela sentia por dentro. Nos últimos 2 meses, no entanto, ela percebeu que estava completamente errada. Embora Chitose diga que eles são parecidos, ela vê alguém que sempre escolhe o caminho mais difícil, se joga de cabeça em cada desafio e continua avançando, quebrando todas as barreiras à sua frente. Em vez de protegê-la gentilmente como o príncipe que ela uma vez imaginou, ele a força a enfrentar o trauma do qual ela vinha fugindo. No entanto, de alguma forma, esse jeito difícil de viver a faz querer se tornar alguém que possa viver tão lindamente quanto ele. Mais tarde, enquanto volta para casa sozinha, Yuzuki é parada em um parque por Yanoshida, o mesmo perdedor que a traumatizou anos atrás. Ele afirma que quer terminar o que começou depois de acreditar nos rumores sobre ela. Yuzuki se recusa a desistir e declara firmemente que os rumores são falsos e que ela ainda está lacrada de fábrica, então alguém como ele nunca terá lugar em seu coração. O medo começa a dominá-la, mas ela se lembra de tudo que Chitose a ajudou a descobrir e orgulhosamente declara que é namorada de Chitose, chamando Yanoshida de covarde que nunca vai tocar nela. Nesse momento, Chitose chega, mas em vez de lutar de imediato, o Einstein local deixa Yanoshida bater nele, enquanto Kazuki grava toda a surra como evidência. Quando Yanoshida ameaça matar Chitose, a menos que Yuzuki concorde em ser dele, Chitose a tranquiliza, dizendo que é só dor e a lembra para não deixar isso dominar seu coração e mente. Assim que Kazuki tem tudo gravado, Chitose se levanta e revela que seus anos como jogador de beisebol lhe deram bíceps fortes, se nada mais. Ele explica que violência não torna alguém forte e que só reagiu depois de garantir justificativa para a defesa própria. Ele então avisa Yanoshida que se ele chegar perto dela novamente, usará todos os truques que tem para acabar com ele, forçando finalmente o valentão a prometer que nunca mais se aproximará de Yuzuki. Yuzuki desaba em lágrimas e bate no peito de Chitose, chamando-o de idiota por deixar se machucar, mesmo já tendo justificativa para reagir depois que Yanoshida a esbofeteou. Ela pergunta por que ele veio salvá-la, e Chitose responde brincando que ela nunca terminou oficialmente com ele, fazendo Yuzuki chamá-lo de idiota mais uma vez. Mais tarde naquela noite, enquanto caminha sozinha pela beira do rio, Yuzuki é parada por Tomoya, o aluno que Chitose estava orientando. Alegando que Chitose a chantageou com uma foto comprometedora, Tomoya diz que ela finalmente tem um motivo para pedir ajuda a ele. Yuzuki percebe rapidamente que Chitose suspeitava que Tomoya era o Stalker o tempo todo e estava tentando colocá-lo de volta no caminho certo.
Em vez de depender dele, Yuzuki destrói a imagem perfeita que Tomoya criou dela, admitindo de forma direta que ela é apenas uma garota normal que tem seu período, fica mal-humorada e até acaricia seu gato enquanto pensa no garoto que gosta. Horrorizado por ela não ser nada como a fantasia que imaginou, Tomoya perde o controle e parte para cima dela, mas Yuzuki o chuta calmamente em suas partes. Nesse momento, Chitose chega e revela que suspeitava de Tomoya desde o começo. Depois de perceber que apenas Tomoya e Haru sabiam sobre seu encontro no festival com Yuzuki antes que os alunos da Yakon High aparecessem, Chitose armou uma armadilha fazendo Tomoya acreditar que tinha tirado fotos comprometedoras de Yuzuki, quando na verdade a foto era de Kenta vestido de mulher. As ações de Tomoya confirmaram a verdade, e Chitose o expôs por tudo. Isso inclui plantar as fotos, enviar os meninos da Yanhai atrás de Yuzuki e ser flagrado pela câmera do carro da família dela, deixando-o sem lugar para fugir. Antes que tudo chegue ao fim, Chitose diz a Tomoya para parar de procurar atalhos, reunir coragem para confessar seus sentimentos honestamente e, se seu coração se partir, escrever um poema e transformá-lo em uma canção punk rock apaixonada. Mais tarde naquela noite, Chitose e Yuzuki voltam para casa juntos após o fim de seu relacionamento falso de 2 semanas. Parado em frente à casa dela, Yuzuki pede que ele espere mais um minuto antes de repente beijá-lo. Chito se brinca que se era para ser uma recompensa, ela errou por cerca de 3 centímetros, mas Yuzuki lhe deseja um feliz aniversário. Um flashback mostra uma jovem voltando para casa de mãos dadas com Asuka enquanto ela olha para a lua. Ela pensa que ela ilumina silenciosamente a escuridão, carrega as esperanças e orações das pessoas e vigia todos, se perguntando se pode se tornar alguém como ela. No presente, Chitose fica completamente surpreso quando Asuka entra em sua sala de aula como uma das orientadoras durante uma sessão de orientação profissional. Assim que ela o nota, ela lhe acena discretamente, e embora ele acene timidamente de volta, as garotas de sua turma imediatamente percebem a troca, olhando para os dois com tanta inveja que poderia alimentar toda a sala. Depois de se apresentar, Asuka pede que todos se dividam em grupos antes de iniciar a discussão. Ver Asuka agir como uma garota comum, em vez de seu habitual lobo solitário, deixa Chitose se sentindo estranhamente distante. Antes que a discussão possa começar de verdade, o grupo de investigação imediatamente bombardeia Chitose com perguntas sobre Asuka, mas ele insiste que não está acontecendo nada. Assim que Asuka e seu admirador, Okino, se juntam ao grupo, eles começam a discussão sobre os planos de todos após a formatura, e se pretendem ficar na cidade ou se mudar. Quando perguntada sobre seu futuro, Asuka admite que ainda não decidiu se fica na cidade ou se vai para Tóquio. Okuno imediatamente se oferece para levá-la, mas Asuka brinca que pode considerar se ele comprar um apartamento, mas logo o interrompe quando ele sugere que poderiam morar juntos. Assistindo à troca divertida, Chitose tenta esconder sua decepção, sem saber se é mais por Asuka ou por si mesmo. Depois da escola, Chitose espera por Asuka, e quando ela o encontra, diz a Okuno que vai para casa com Chitose. Ela finge esquecer o guarda-chuva só para que eles compartilhem o dele, fazendo Chitose perceber que dias de chuva não são tão ruins. Enquanto caminham juntos, Asuka brinca que deveriam dividir o guarda-chuva. No entanto, quando Chitose aponta que ela vai se molhar, ela provoca lembrando-o que garotas molhadas são o tipo dele. Isso o faz rir instantaneamente e o traz de volta ao seu jeito habitual. A garota então diz que ele parecia incomumente distante durante a sessão de orientação profissional. Ela também admite que passar tempo na sala de aula dele a fez desejar ser uma de suas colegas, mas sabe que precisa continuar sendo sua senpai confiável. Os dois então se perguntam como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivessem a mesma idade, antes de concordarem que provavelmente nunca teriam se tornado tão próximos. Quando Chito se pergunta se ela decidiu entre Tóquio e Fukui, Asuka se recusa a responder porque conversar com ele só a faria hesitar ainda mais. Percebendo que ela está perto de tomar uma decisão, Chito se brinca que se ela algum dia quiser fugir com ele, deve tocar a orelha esquerda como sinal, deixando Asuka quieta e envergonhada. Mais tarde, Chito se está relaxando em casa quando a campainha toca sem parar. Ele abre a porta e revela os dois principais candidatos nas Olimpíadas de Esposas, que se apresentam felizes como um serviço voluntário de treinamento para tarefas domésticas. Então, elas entram carregando sacolas cheias de ingredientes. Yuko logo aparece orgulhosamente vestindo um avental, fazendo Chito se brincar que ela parece uma esposa recém-casada que de repente quer fazer aulas de culinária, deixando-a corada de empolgação. Antes que ela possa aproveitar o elogio, Yuhua chama Chito-se para ajudar a arregaçar as mangas antes de começar a cozinhar, roubando mais pontos de relacionamento e deixando Yuko emburrada pela atenção. Chito se reflete que seus pais se divorciaram quando ele era mais jovem e passaram a maior parte do tempo trabalhando, então raramente compartilhavam refeições juntos. Caminhar para casa e sentir o cheiro de curry das outras casas sempre deixava um vazio em seu peito, fazendo-o perceber que Yuhua deve ter notado aquelas noites solitárias anos atrás, e começou a vir cozinhar para ele.
Enquanto isso, Yuhua mal consegue fazer um ovo cozido, enquanto Yuhua prepara o jantar com facilidade e naturalmente continua reabastecendo o prato de Chitose. Não conseguindo esconder sua inveja, Yuko reclama que Yuhua está agindo como a esposa número 1, deixando Yuhua sem saber como responder. Enquanto Chito comenta que é simplesmente porque ela tem uma aura muito acolhedora, Yuko diz que Yuhua é tão capaz que poderia começar a viver sozinha amanhã, mas Yuhua admite que rapidamente ficaria sozinha. Perguntando se Chito se sente solitário morando sozinho, Yuko ouve admitir que sim, acrescentando que ele sempre fica feliz quando elas vêm. Mais tarde, Chito se acompanha as garotas até em casa, e Yuko admite que pensar em Kazuki e Yuzuki deixando Fukui algum dia a deixa triste. Chitose percebe que eles chegaram à idade em que essas separações estão se tornando reais, e ele espera silenciosamente que todos valorizem o tempo que ainda têm juntos. Mais tarde, Chitose vai ao campo de esportes para jogar bola com Haru. Enquanto jogam a bola de um lado para o outro, ela diz honestamente que seu lado favorito dele é o que ama genuinamente beisebol, enquanto Chitose admite que nunca se cansa disso. Nesse momento, vários membros do antigo time de beisebol de Chitose chegam. Depois de vê-lo jogar, pedem que ele volte, admitindo que só perceberam que perderam depois que ele saiu. Chito se recusa, explicando que já se passou quase um ano desde que saiu do time e seu desempenho já está enferrujado, mas eles insistem que ele ainda ama beisebol. Haru intervém, lembrando que eles deixaram ele sair. Nesse momento, Atomu lança uma bola rápida em direção a Chitose, que a pega com facilidade. Ele se aproxima do time de beisebol e os provoca por deixarem um jogador tão talentoso ir embora. Ele conversa um pouco com Chitose e, ao sair, nota as mãos de Chitose. Ele diz casualmente para ele parar de praticar os swings e seguir em frente, insinuando que já percebeu que Chitose continua praticando em segredo. No dia seguinte, Yuhua oferece vir cozinhar o jantar novamente, enquanto Yuko convida Chitose para assistir ao treino do time de softball. Antes que ele possa responder, Asuka aparece de repente e pede ousadamente para sair com ele. Depois da escola, Asuka leva Chitose para um encontro, onde Chitose pergunta por que tinha que ser hoje. Ela brinca que nunca faz planos para amanhã, antes de explicar que esta é a única vez que os dois estarão na escola juntos. Chitose admite que sempre imaginou que seria ele a perder o controle e convidá-la primeiro, mas Asuka responde que se ele nunca tivesse descoberto quem ela realmente era, ela teria desaparecido da vida dele como sua garota misteriosa. Chito se brinca que ela parece gostar dele ainda mais do que ele pensava, então ela admite calmamente que o ama há muito tempo. Eles decidem começar com um encontro típico de escola e vão a um café de mangás que funciona 24 horas. Lá, Chitose tenta reservar lugares separados, mas Asuka muda para uma cabine de casal, insistindo que a única coisa que casais devem dividir em um encontro é um picolé. Dentro da cabine, Chitose fica nervoso com a proximidade dela. Ela então explica que seus pais são professores e eram tão rigorosos que nunca deixaram comprar lanches de festival ou passar tempo em lugares como cafés de mangás. Eles vão jogar bilhar, mas como Asuka nunca jogou antes e tem dificuldade em segurar o taco, Chitose a ajuda a corrigir a postura. Enquanto ela se posiciona novamente, Chitose acaba vendo um pouco dela e fica vermelho, antes de dizer para ela arrumar a gravata. Ela entra em pânico e, enquanto ajusta, pergunta nervosamente quanto ele viu. Então Chitose brinca perguntando se azul turquesa é a cor favorita dela. Ela lamenta dramaticamente que nunca poderá se casar, então Chitose se oferece para assumir a responsabilidade, como todo cavalheiro que de repente se torna após ver um sutiã. Eles então vão para uma sala de karaokê, onde Asuka pede a Chitose para cantar uma música que a lembre do velho Chitose. Enquanto se prepara para cantar, ele se lembra de quando a conheceu logo após deixar o time de beisebol, se sentindo perdido. Naquela época, ela o encorajou com uma carta dizendo que as palavras têm um poder invisível e esperando que ele encontrasse a peça que faltava em sua vida. Lembrando disso, Chitose escolhe uma música sobre deixar a cidade natal por uma cidade dos sonhos. Depois de sair do café, Asuka pergunta sobre seu sonho, e Chitose admite que seu sonho era ser um astro da MLB, mas agora está em busca de um novo. Ele então pergunta sobre o sonho dela, e Asuka diz que quer se tornar editora literária porque os livros a fortaleceram na infância. Ela explica que quer ajudar a criar essas histórias, mas teme que sua razão seja muito simples, mas Chitose a tranquiliza que é uma razão perfeitamente válida para seguir seu sonho. Chitose pergunta se ela quer ir para Tóquio por isso, e Asuka admite que, embora ame sua cidade natal, também a odeia por temer ficar lá para sempre. Mesmo assim, ela quer adiar a escolha entre Tóquio e Fukui um pouco mais. Chitose então sobe na bicicleta e bate no banco de trás para Asuka subir. Ele brinca que pode se tornar um romancista um dia, então ela diz feliz que será sua editora. Ela então imagina encontrar um dos romances dele em Tóquio e convidá-lo para uma reunião de publicação sem perceber que ele é o autor. Chitose diz a ela que se ela escolher Tóquio, eles devem valorizar tudo que só podem viver em Fukui. Assim, não importa quão longe ela vá,
seu coração sempre encontrará o caminho de volta. Mais tarde, Chitose vai às compras com Yuko, Haru e Kaito, e Yuko convence Haru a abraçar seu lado feminino, mas a tomboy insistente diz que não é atraente. Chitose intervém e admite que gostaria de vê-la em uma roupa feminina, então Yuko a leva para o provador. Quando Haru finalmente sai parecendo envergonhada, Chitose diz sinceramente que ela está realmente bonita, deixando-a tão animada que acaba comprando a roupa mesmo assim. Enquanto eles comem juntos depois, Haru pergunta a Chito se ele tem sentimentos por Asuka porque ele age diferente perto dela. Chito se explica que depois de sair do time de beisebol, seus amigos representavam a vida comum que o confortava. Mas Asuka era alguém completamente fora do comum, o que facilitava para ele se abrir e desabafar suas frustrações. Chitose depois visita o telhado da escola, onde encontra Kuranasuke conversando com Asuka. Depois que ele revela que Asuka decidiu ficar em Fukui e se tornar professora de japonês, Chitose solta e diz que achou que ela queria ir para Tóquio e se tornar editora literária. Mais tarde, Chitose encontra com Asuka à beira do rio, onde ela admite que seu pai se opõe fortemente tanto a ela ir para Tóquio quanto a seguir uma carreira na edição. Asuka acredita que nunca poderá mudar a opinião dele, então começou a pensar que não vale a pena correr atrás de um sonho impossível. Ela até diz que se ficar em Fukui, eles podem sair em encontros sempre que quiserem, mas Chitose fica frustrado com a facilidade com que ela desistiu e responde de forma direta que preferiria morrer. Chitose tenta convencê-la, mas Asuka insiste que ele só tem projetado uma imagem ideal nela e que ela é, na verdade, fraca. Sem outra escolha, Chitose faz o que todo protagonista razoável faria e a empurra para um rio. Ele diz a ela para parar de reclamar e lembra que ele a admirou pela primeira vez quando ela ficou completamente encharcada fazendo meninos sorrirem. Ele insiste que sua admiração sempre se baseou na bondade e força que ela mostrou na realidade, e não em qualquer ilusão. Então, ele a lembra que foi ela quem lhe ensinou que dizer que não vale a pena drena a cor da vida. Suas palavras finalmente a alcançam enquanto ela, em lágrimas, o chama de herói, embora Chitose responda imediatamente que ela é a verdadeira heroína antes que os dois comecem a espirrar água um no outro. No dia seguinte, Chitose vai à sala dos professores para entregar alguns papéis, mas ao passar pela sala de recepção, ele acidentalmente ouve uma reunião entre Kuranasuke, Asuka e seu pai, o presidente dos fatos e da lógica. Ele declara firmemente que o futuro de Asuka já está decidido porque ela irá para a Universidade de Fukui e se tornará funcionária pública. Incapaz de ficar em silêncio após ouvir seu sonho ser descartado, Chitose irrompe na sala. Embora Kuranasuke questione que direito ele tem de interferir em um assunto familiar privado, o Sr. Nishino permite que ele fique. Kuranasuke pergunta se o Sr. Nishino realmente discutiu o futuro de Asuka com ela, mas ele insiste que conhece a filha melhor que ninguém. Ele explica que se tornar editor de novelas é uma carreira extremamente competitiva, com poucas chances de sucesso, e seguir esse sonho pode deixá-la sem nada. Ele pergunta a Shidosei se ele está preparado para apoiar Asuka se ela falhar, mas Chitose só consegue dizer que as palavras de Asuka o ajudaram em seu momento mais difícil. O Sr. Nishino descarta o argumento, lembrando-o de como a realidade destruiu seu próprio sonho de se tornar jogador de beisebol, e diz que apenas confiança não pode superar o mundo real. Sem resposta, Chitose só pode assistir enquanto Kuranasuke encerra a reunião, registrando a Universidade de Fukui como a escolha final de Asuka. Mais tarde naquela noite, Kuranasuke leva Chitose a um restaurante chamado Akiyoshi, porque percebe que Chitose está se sentindo derrotado. Enquanto comem, ele revela que o Sr. Nishino foi seu professor muitos anos atrás. Se fica surpreso ao saber que Kuranasuke foi uma encrenca e que o Sr. Nishino foi quem o ajudou a colocar sua vida nos eixos. Enquanto Kuranasuke explica que o pai de Asuka sempre foi o tipo de homem que confia em fatos e lógica, ele também diz a Chitose que ser professor é difícil porque eles veem centenas de alunos falharem e incontáveis sonhos chegarem ao fim. Isso fez com que o Sr. Nishino se tornasse excessivamente protetor com sua filha, mas ele também lembra a Chitose que escolher seu próprio caminho é o que importa. Embora o Sr. Nishino o tenha guiado, tornar-se professor foi uma decisão dele, e ele nunca se arrependeu. No dia seguinte, Asuka vê uma garota flertando com Chitose perto dos armários da escola, e depois que a garota sai, ela se aproxima, parecendo incomumente frustrada em vez de sua habitual calma e mistério. Ela admite que viu Chitose conversando com sua colega de classe fofa, enquanto se sentia assustada e machucada, e reclama que ele arruinou completamente a cena que havia imaginado. Ela revela que se imaginou se aproximando dele, apenas para que Chitose a encantasse como um Johnny bravo, mas, em vez disso, ela se sentiu deixada para trás. Mais tarde, em seu lugar habitual, Chitose pede desculpas por ter invadido a reunião dela com o pai antes que ela estivesse pronta, mas Asuka já está no seu limite. Chito se admite que o pai dela realmente quer o melhor para ela, e como ela também sabe que ele está certo sobre os riscos de seguir seu sonho, acredita que não tem escolha a não ser desistir. Ela diz a Chitose que não quer mais que ele a veja assim,
porque a imagem da irmã mais velha perfeita que sempre tentou manter desmoronou. Depois de se despedir e chamar seu tempo juntos de uma memória agridoce em seu álbum da vida, ela se afasta enquanto arruma o cabelo atrás da orelha esquerda. Mais tarde, Chitose encontra Kenta e Kazuki no Burger King e pergunta se eles já passaram por uma fase rebelde contra seus pais. Kenta admite que se isolou porque acreditava que seus pais nunca o entenderiam, e embora os adultos possam já saber a resposta certa, ele acredita que os jovens precisam da liberdade para lutar e encontrar suas próprias respostas. Kazuki, por outro lado, admite que sempre escolhe a opção de baixo risco porque desistir de sonhos impossíveis, como se tornar jogador de futebol profissional ou perseguir uma garota que nunca o amará, o impede de se machucar. As visões diferentes ajudam Chitose a perceber que Asuka sempre viveu uma vida tão protegida que nunca encontrou coragem para se rebelar, mesmo que seu coração sempre quisesse algo diferente. Naquela noite, Yuzuki visita o apartamento de Chitose com comida e brinca que está lá para verificar se há sinais de que outras garotas estiveram em seu quarto. Ela pergunta se ele já decidiu sobre seu futuro, mas logo percebe que algo mais o incomoda. Querendo que ele finalmente desabafe, Yuzuki leva Chitose para o quarto, apaga as luzes e imediatamente o faz pensar com a cabeça errada. Ela diz a ele que ele continua tentando agir como se soubesse tudo, e só complica mais as coisas quando deveria simplesmente derrubar todos os obstáculos e quebrar todas as paredes. Ela avisa brincando que se ele ainda não conseguir, ela mesma o devorará, e depois que Chitose sorri e a agradece, Yuzuki sai, admitindo em voz baixa a caminho de casa que pode ter ajudado sua maior rival. Na manhã seguinte, Chitose vai até a casa de Asuka e começa a cantar a música de aquecimento que eles conversaram do lado de fora da janela dela para acordá-la. Asuka finalmente aparece de pijama, parecendo confusa e envergonhada. Chitose diz que aprendeu uma lição. Quando uma garota se despede, ela realmente quer ser perseguida. Depois de declarar ousadamente que veio para levá-la, ele pede para sair com ela. Envergonhada, Asuka pede que ele espere mais de 30 minutos em um parque próximo enquanto ela se arruma. Quando ela finalmente chega com um vestido lindo e elegante, pergunta a Chitose se ele está pronto para levá-la no encontro, e Chitose confirma feliz que sim. Será que Chitose finalmente sairá com uma de suas garotas um dia? Deixe seu comentário, dê um like se gostou do vídeo e se inscreva para mais resumos incríveis.